Bom, vou apresentar o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Livro muito importante para mim, porque me ajudou muito na superação do vício do álcool. Eu encontrei ele por acaso, quando eu parei de beber, eu descobri que eu precisava achar alguma coisa para botar no lugar da bebida. Para jogar fora um hábito ruim, o melhor jeito é botar um hábito bom no lugar. Eu li o que tinha em casa e depois do que eu li que eu gostei, só tinha livro de espiritismo, não tinha nada que me interessava. E um dia, meio que por acaso, eu achei esse livro na biblioteca pública. Nunca tinha ouvido falar dele, mas eu li um pouquinho da sinopse, achei interessante. Quando eu comecei a ler, foi como se apresentasse um mundo novo para mim, um admirável mundo que eu não sabia que podia existir histórias densas, assim, né? Não tinha contato com livro, assim, muito. E eu nunca tinha lido uma história tão boa assim que me identifiquei muito com ela. Então, desde esse livro aqui, só eu nunca mais parei de procurar livro e se tornou um hábito para mim. Preenche meu tempo e meus pensamentos. Então, vamos para a apresentação do livro. Tentar fazer em menos de 1 hora. É um livro bastante denso. Eu li 3 vezes ele e ainda cada vez descubro coisa nova. Então, tentar fazer uma, uma apresentação assim, tentar fazer fluida. Não dá para se perder muito, senão espicha demais. Então, escrito por Aldous Huxley, um britânico que foi morar nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro que foi lançado em 1932. Então, vamos lá. No primeiro capítulo, ele vai fazer a apresentação do centro de incubação e condicionamento. A história é uma distopia, então a história se passa em 2500, mais ou menos. O ano é 673 depois de Ford. Digamos que é mais ou menos 2500. O lema dessa sociedade é comunidade. O lema dessa civilização, então, é comunidade, identidade e estabilidade. Se passa aqui, no caso, esse centro de incubação e condicionamento é em Londres. Então, como que era essa sociedade nessa época? Não existia mais família, então não existia mãe, pai. Os seres humanos eram produzidos como se fosse uma peça, né? Era produzido em massa. Então o primeiro capítulo ele vai discorrer bastante sobre isso em detalhes, né? É bem interessante. Tu vai lendo, vai te passando como se estivesse assistindo um filme, né, cara? A divisão da sociedade era em 5 castas: alfa, beta, gama, delta e y. Os alfa e os betas era assim, cada um óvulo fecundado gerava uma criança, né? Já os delta, os gama e os y, eles passavam pelo processo Bokanovsky. O que era isso? De um óvulo fecundado, eles faziam esse processo. Quando tinha bastante sucesso, eles conseguiam produzir até 96 gêmeos idênticos. Então, eles conseguiam fazer bastante mão de obra, assim, né? Tem um trecho que ele diz mão de obra estúpida, que era um dos princípios da estabilidade social, né? Então ele vai descrever bem ali, vai dizer que é o princípio da produção em massa aplicado à biologia. Produziam um humano já sabendo o que iriam fazer.
Túneis quentes. Sim, daí tem essa parte que eu acho importante ler das palavras do autor. Tem uma parte ali então que ele então já diz, né? Já são produzidos os bebês já para a finalidade que eles vão ter quando adultos. Então tem essa parte que ele diz aqui, descrevendo o processo lá. Túneis quentes alternavam com túneis frios. O frio aliviava seu desconforto sob a forma de irritantes raios-x. No momento em que eram decantados, os embriões sentiam um horror ao frio. Estavam predestinados a emigrarem para os trópicos, a serem mineiros e operários de tecelagem de acetato ou de siderurgia. Mais tarde, suas mentes seriam formadas de modo a endossar as predisposições do corpo. Nós os condicionamos a aceitar bem o calor, concluiu o Sr. Foster. Nossos colegas de cima os ensinarão a amá-lo. E esse, disse o diretor, é o segredo da felicidade e da virtude, gostar daquilo que se é obrigado a fazer. Este é o propósito de todo o condicionamento, fazer as pessoas amarem o destino social do qual não podem escapar. Perfeito, né? Capítulo 2, daí vai descrever o condicionamento, vai descrever como é que era o condicionamento, então, deles. Então, o primeiro dizia ali da formação do feto, né? Agora, o segundo, então, condicionamento. Eles já tem a cena que aparecem os bebês, que eles são condicionados a não gostar de livros e flores, né? São bebês das castas inferiores, né? Daí eles estão apresentando para os novatos, né? Esse centro de incubação. Daí tem um novato que pergunta por que não gostar de livro, tudo bem, porque pode descondicionar eles. Mas e não gostar das flores, por quê? Aí o chefe lá diz, não, ficar olhando flor não gera lucro, não gera consumo, né? Olhar flor é de graça, então nós incentivamos eles a não gostar de flor. Então nós incentivamos eles a gostar de esportes que precisam de bastante equipamento para ser praticado, né? Então para gerar mais consumo, né? No capítulo 2 também eles apresentam a hipnopédia, que é um processo de ensinar durante o sono, né? Não é só passar, quando foi descoberto, eles tentavam passar conhecimento durante o sono, mas não dava certo. Eles descobriram que era mais eficiente tentar moldar o comportamento, né? Então aquilo ia, desde pequeno, as crianças durante o sono iam ouvindo coisas, né? Ouvindo repetições de modelos de comportamento, né? E isso ia se enraizando na cabeça. No capítulo 3, apresenta distrações com jogos e equipamentos, apresenta o cinema sensível, que é o que seria mais avançado do que hoje a gente tem a realidade virtual, realidade aumentada, né? Seria uma coisa mais avançada ainda, com cheiro e coisa e tal. Eles apresentam também que nessa sociedade a sexualidade não é reprimida. Então tem cenas ali de crianças nuas correndo num jardim lá e tipo assim, né, brincando de sexo, vamos dizer. Não é reprimido. Apresenta daí o Bernard, o personagem Bernard, ele que é um estranho no meio dos outros, fora dos padrões daquela sociedade. Até corre um boato que no frasco dele colocaram álcool sem querer, coisa que eles davam para as castas inferiores para serem estúpidas. Diz que botaram no frasco dele por engano, por isso que ele é diferente. Ele é até um pouco mais baixo do que o padrão dos alfas, né? Apresenta o dirigente Mustafa Mond. Ele retrata um pouco ali para os novatos lá que estavam conhecendo o centro, ele retrata como é que era antigamente a família, né?
Então ele apresenta como é que era antigamente, mais ou menos, faz um apanhado. Apresenta também a personagem Lenina, que é uma mulher que tem um comportamento padrão para aquela sociedade. Uma mulher desejada, né? Uma mulher promíscua, que todo mundo era de todo mundo lá, né? Não existia fidelidade, não existia família. Então ela era uma mulher padrão, comportamento padrão. Página 67, 68. Vou ver ligeirinho aqui. Sessenta e sete, 68. O rio que não encontra. Falando sobre o condicionamento e comportamento, né? O rio que não encontra obstáculos corre tranquilo nos canais que lhe foram destinados em direção ao calmo bem-estar. O sentimento espreita no intervalo de tempo entre o desejo e a satisfação. Reduza-se esse intervalo, rompam-se todas as velhas barreiras desnecessárias. Rapazes felizes, disse o dirigente. Não se poupou trabalho para trazer-lhes à vida facilidade emocional, para preservá-los tanto quanto possível das emoções. Então aqui ele diz que nessa sociedade é isso aí, né? Se não se apresenta dificuldades, né, para os integrantes da sociedade desde pequeno, né? Como ele disse ali, o rio que não encontra barreiras segue tranquilo no leito condicionado, né? Então eles já preparam tudo, então todo mundo já segue como se fosse um destino certo, né? Sabendo já o que vai ser, seguindo comportamentos e por aí vai. Mustafa, o dirigente, conta rapidamente como foi a transição para a nova civilização e apresenta o Soma. Ele faz um apanhado ali contando como foi que o pessoal, quando o pessoal resistiu, né, até ser imposta a esse novo modelo de sociedade, né? O pessoal não aceitou direito, não aceitou fácil. Foi-se obrigado por uma vez lá um tanto de consumo. O pessoal parou de consumir, tipo assim, só por aversão à ordem, né? Chegaram até a começar, voltaram para a natureza, ele diz, e começaram até a ler livros, né, cara? Ninguém podia consumir muito enquanto estava tranquilo sentado lendo um livro. E daí ele diz que eles tentaram pela força, né? Foi tentado pela força, mas também não dava certo. Foi, até que eles viram que tinha que ser uma coisa mais devagar, né? Tinha que ser uma coisa mais pelo condicionamento, né? Não a força. E aí, então, como já estava também uma situação bem feia do mundo, tipo assim, miséria e fome, coisa e tal, aí o pessoal foi aceitando, né? Ele faz um apanhado, né? E apresenta o soma, que é a substância narcotizante que eles têm. É uma droga, que nem ele diz, depois de 6 anos lá, que deram dinheiro para não sei quantos cientistas, eles chegaram nessa droga perfeita, né? Ele até diz que é o cristianismo sem lágrimas. É o álcool sem os problemas de ressaca e coisa e tal, né? Não é viciante, assim, de deixar a pessoa desfuncional, né? Mas é a substância que eles recorrem. Então, tipo assim, se a realidade não tiver boa, toma meio comprimidinho ali, vai ficar tudo certo, né? Faz a apresentação disso. Muito interessante também. Capítulo 4 aborda um pouco mais sobre como o Bernard se sente um estrangeiro naquela sociedade. Tá. Tipo assim, então, como ele era um pouco esquisito, né, pros padrões, não gostava das coisas também. Tem uma parte bem interessante que diz assim que sentindo-se um estrangeiro, assim se comportava, né? Então, uma coisa que só reforçava mais para ele não ter as amizades normais que todo mundo tinha,
E ele não queria usar a droga, né? Que todo mundo usava. Apresenta também aqui daí o outro personagem, que é o Watson, que é amigo do Bernard. Também se sente diferente, né, dos outros. Por isso que eles são amigos. Só que eles têm uma diferença, né? O Bernard se sente diferente por ser menos que os outros. Tipo assim, por estar abaixo do padrão. E o Watson se sente diferente por estar acima dos padrões. Tem uma parte até que eles falam, né? Que os outros comentavam. Esse cara é capaz, né? Capaz até demais dele. Talvez até capaz demais. Esse Watson, ele era professor, ele escrevia em jornais também. Tem uma parte aqui na página 96 que diz assim, ele escrevia para jornais e coisa e tal, só que ele só escrevia sobre futilidades, né? Que era o que tinha para escrever. Daí ele diz assim, as palavras podem ser como raios-x. Se você as usar na forma conveniente, atravessam tudo. Lê-se e se é atravessado. Essa é uma das coisas que procuro ensinar a meus alunos, como escrever de forma penetrante. Mas qual a vantagem de ser atravessado por um artigo sobre uma canção comunitária? Ou o último aperfeiçoamento dos órgãos de perfumes? Além disso, pode-se fazer palavras realmente penetrantes, você sabe, como os mais intensos raios-x, quando se está escrevendo sobre essa espécie de coisas? Pode-se falar alguma coisa sobre nada, a respeito do nada? Forte, né? Muito bom. Poder das palavras. Então esse é um livro aqui, se tu pegar cada capítulo, tu pode pegar citações ali praticamente de cada página e aprofundar, né, cara? Bem interessante. No capítulo 5 temos o ritual da solidariedade. É um capítulo bem legal também. Mais ou menos assim, resumindo, o ritual da solidariedade era na hora que eles iam entrar em solidariedade em conjunto, tipo assim, para entrar em comunhão com o Ford, tipo assim, sentindo o poder de Ford, alguma coisa assim. Então era 12 pessoas, né, 6 homens, 6 mulheres. Eles se juntavam lá numa sala, lá num prédio cheio de salas, e todo mundo ia fazer o ritual. E eles estão ali fazendo o ritual. Consistia em ficar rodeando de lá e de cá, né? Rodeando na mesa e com sons, som de tambor e uma voz sintética, e tomavam uma bebida ali com a base de soma. E o pessoal dizia que ia sentindo a presença, né, da comunhão chegando e não sei o quê. E o Bernard tá ali, né, porque ele tinha que ir para não ficar tão estranho, não aparecer, né. E daí ele faz de conta, né. O pessoal tá lá, eu tô sentindo a aproximação, tô sentindo ele chegando. E ele vai, dali a pouco ele se faz, eu senti também, né? Pra fazer de conta que pertence àquele grupo, né? Mas na verdade ele tá ali, ele se distrai com a sobrancelha de uma mulher lá, ele repara na sobrancelha. Quando eu li isso aqui me lembrei muito quando alguém vai na missa, né, e fica reparando a roupa, né, sai da missa, olha lá a roupa daquela que aquela lá foi. Ou então quando também naquela parte que ele diz, senti, né. Também lembrei quando o cara vai na missa e vai lá, faz a comunhão, pega a hóstia, volta pro banco, se ajoelha, fecha os olhos ali, mas não, pelo menos para mim, não senti nada, então tu faz só por fazer, né? Vamos ver o que diz na página 113. Página 113 fala assim sobre isso aí. Daí a mulher pergunta pra ele, acho que é essa sobrancelhuda, você não achou maravilhoso? Daí ele, sim, achei maravilhoso. Ele mentiu e desviou o olhar. A visão de sua face transfigurada era ao mesmo tempo uma acusação e uma lembrança irônica do que o separava dos outros. Estava agora tão miseravelmente isolado quanto no início do ritual. Ou seja, o ritual da solidariedade, mas não conseguia fazer ele se aproximar de verdade das pessoas, né? Capítulo 6, 7 e 8.
Lenina sai para passear com Bernard e não entende como ele não gosta e não faz o que os outros gostam. Ela tá meio afim dele, né? Lá, promiscuidade, então ela tá meio afim dele. Ele tem uma viagem também que ele prometeu pra ela, né? Só que, tipo assim, eles vão sair e daí ele queria ficar sozinho com ela. Daí ela, não, vamos lá ver, assistir jogos e não sei o que, torneio. E daí ele diz assim, no meio da multidão, né? Como sempre, pra onde ela queria ir. Manteve-se obstinadamente aborrecido toda a tarde. Não quis falar com as amigas de Lenina, que encontraram as dúzias no bar de ice cream com Soma, nos intervalos das lutas. E não, como se não bastasse seu humor lamentável, recusou-se a tomar o meio grama de sorvete de amora que ela insistia que tomasse. Prefiro ser eu próprio, ele dizia. Eu mesmo e desagradável, não outra pessoa, embora agradável. Isso aqui também, quando eu li, bateu muito com a questão de usar álcool para socializar, né, cara? Gente que só socializa com álcool, né, que era o meu caso. Então achei muito interessante. Daí então ele tem esse plano de conhecer a reserva. Ele consegue a autorização do dirigente para ir para a reserva. Só falta o carimbo do diretor. Ele vai lá, pega o carimbo com o diretor já está meio desconfiado dele, né, com essa curiosidade dele com a reserva dos selvagens. E ele conta um pedacinho da história dele, porque o diretor também já foi uma vez para a reserva, ele conta um pedaço da história. Tá, daí lá, ligeirinho assim, eles chegam na reserva, porque os transportes são rápidos, né, e eficientes. Então, na reserva, ele fica sabendo que vai ser transferido. E essa parte também é bem interessante, ler a palavra aqui, porque quando ele pegou essa autorização com o diretor, ele estava bem machão, porque ele já tinha autorização do dirigente, mas o diretor estava achando meio esquisito, mas não tinha o que fazer. Então, o Bernard estava bem galo, né? Vamos dizer assim, bem galo. E daí, quando ele chega na reserva, ele se liga que ele esqueceu um registro aberto lá no apartamento dele, vamos dizer, e ele liga pro Watson ir lá fechar. E o Watson diz, parece que quando tu voltar, tu vai ser transferido para a Islândia. Daí acontece isso aqui, ó. Muitas vezes no passado ele imaginou o que sentiria se fosse exposto, sem soma e contando apenas com seus recursos interiores para se valer, a uma grande provação, dor ou perseguição, até mesmo desejar essa aflição. Bem recentemente, no gabinete do diretor, se imaginara resistir corajosamente, aceitar com estoicismo o sofrimento, sem uma palavra. As ameaças do diretor de fato o exaltaram, fizeram-no sentir-se maior do que na realidade. Agora verificava que esse estado de ânimo existiu porque ele não levara a sério as ameaças. Não acreditou que o diretor, chegado o momento, as cumprisse. Agora parecia-lhe que as ameaças iam ser realmente executadas, e Bernard estava apavorado. Nada restava do estoicismo imaginado, da coragem teórica. Como diz o filósofo Pondé, as virtudes são práticas, né? Não existe virtude teórica. Ninguém pode ser corajoso só na teoria, né? Coragem é na prática. E ali deu para ver que ele era um covarde. Tá, rapidamente aqui, então eles estão lá na reserva. Eles presenciam um ritual. A Lenina acha tudo muito feio, já toma logo a quantidade de soma dela. Só para destacar aqui, quando ele fica sabendo então que ele vai ser transferido, que tem esse plano de ser transferido, ele que não gostava de usar o soma, né, pega e usa. Daí ele faz a viagem lá para chegar até um ponto específico da reserva. Ele tava meio dopado assim, né. Tá, a Lenina então toma soma também para ficar de boa lá na reserva. Então eles presenciam o ritual e depois do ritual, eles encontram John e a sua mãe. O John, então, é um alemão, né? Tipo eles, assim. E eles acham estranho, né? Mas como esse cara é diferente aqui no meio, tipo, dos índios americanos, dos pele vermelha, né? Esse cara é diferente, hein? Daí ele vai lá mostrar onde é que ele mora. Tem uma mulher lá, a mãe dele.
E ela também, nesse padrão deles aí, europeu, só que ela tá escangaiada, né? E daí eles batem, o Bernard bate com a história do que o diretor contou pra ele. E daí então ele mata a charada, né? Que o o John, esse é filho do diretor, né? Porque o diretor foi com essa Linda para passear na fazenda, deu um acidente lá, ele voltou e ela ficou perdida e por alguma infeliz coincidência, por algum acidente ela engravidou, né? Não estava nos planos. Enfim, ela teve o filho daí. Daí vai relatar também a experiência do John e da mãe dele nessa reserva. Eles eram estrangeiros e também eram tratados como tal, né? Ele não podia participar dos rituais, ela não se encaixava lá com as outras mulheres, ela tinha aquele condicionamento da promiscuidade, e as outras mulheres sempre queriam surrar ela, porque ela dava pro marido delas, né? E por aí vai. Tem uma parte que eu acho interessante aqui de ler também das palavras, sobre especificidades, né? Como o autor, em 1932, já abordou esse tema, né? Pensou nisso aí, que cada vez mais a gente sabe mais sobre menos coisa, né? Se especializa, mas perde uma visão do todo. A parte que quando ele era criança, ela tinha uns livros lá que ela levou junto do trabalho dela. E ele, curioso, pergunta umas coisas, né? O que são produtos químicos? Daí ela diz: coisas como sais de magnésio e álcool para manter os deltas e ys pequenos e retardados, carbonato de cálcio para os ossos e coisas semelhantes. Mas como se fazem os produtos químicos, Linda? De onde vêm? Ah, não sei. Eles estão em frascos e quando os frascos se esvaziam, manda-se buscar outros no depósito. Suponho que é o pessoal do depósito de produtos químicos que os fabrica, ou então mandam buscá-los na fábrica, não sei. Nunca trabalhei com química, minha ocupação foi sempre com os embriões. O mesmo acontecia com tudo mais que ele indagava. Linda nunca parecia saber. Os velhos religiosos do povoado tinham respostas muito mais precisas. Então, quando a ciência falhava, a religião dava um jeito, né? A Linda não sabia, ela só sabia específico do trabalho dela. Ali um dos namoradinhos preferidos, né? Que sempre ia visitar a Linda, acha um livro velho lá, ruído, numa coletânea do Shakespeare e dá de presente pro Piá, né? E ele aprende a ler ali e lê as obras do Shakespeare. Aprendeu um pouquinho de trabalhos manuais também. Capítulo 9 e 10. Capítulo 9 e 10. O John se apaixona pela Lenina. O Bernard, então, quando encontra ele, liga lá e pede autorização para levar ele junto. Daí vai ele e a Linda também vão junto, né? Daí ele leva eles como uma carta na manga para se manter na posição que ele estava, né? Lá em Londres, para não ser transferido para a Islândia. Chegando lá, então, o diretor chama ele para mandar ele embora. Chama ele no meio do pessoal lá, um diretor bem arrogante. Chama ele e ele diz: se tu não tiver nenhum motivo que te faça ficar aqui onde tu tá, pode ir embora. Se tu tiver, apresenta. E ele tem sim. Chama o Selvagem. O Selvagem vai correndo lá e se ajoelha nos pés do diretor, chama ele de pai. O pessoal já cai na gargalhada, né? E não, como se isso não bastasse, ainda chama a Linda, que aparece lá e ela reconhece o diretor, né? Mas o diretor não reconhece ela, porque ela tá tudo escangaiada, né? Tá gorda, desdentada, escadeiada. E o pessoal tudo cai na gargalhada, né? O diretor pede exoneração, não ia suportar ficar ali depois desse vexame. Toda a alta casta estava falando daquilo. A Linda tá feliz que voltou para a civilização, porque para ela voltar significava ter acesso ao soma, podia ficar sempre numa fuga constante.
Lá na reserva ela tomava o tal do mescal, não sei se seria tipo uma cachaça, alguma coisa assim, mas tinha muitas, como se diz, né? Tipo assim, o álcool cobrava um preço alto, né? Ressaca e coisa e tal, né? Fazia mal. E o soma não, ela podia estar sempre numa viagem. Aí o John pergunta, mas não vai fazer mal pra ela tanto soma? Daí os médicos, sem soma no estado que ela tá, vai viver mais uns 2 anos, do jeito que ela tá. E se ela tomar soma assim direto, vai durar uns 2 meses, mas ela vai estar sempre viajando. Vale mais 2 meses numa boa do que 2 anos aí, escangaiada. Então tem essa reflexão também. Então ela fica se drogando lá, vamos dizer, e o Bernard fica como tutor do selvagem. Capítulo 11. O Bernard aproveita o selvagem para ficar de boa, né? Página 195. Página 195 também eu acho importante falar direto daqui, porque é uma aula. Os dias se passaram, o sucesso subiu a cabeça de Bernard e nessa operação reconciliou-o completamente, como devia reconciliou-o completamente com um mundo que até então ele julgava muito insatisfatório. Tu vê, né? Enquanto ele estava perdendo, o jogo era ruim. Agora que ele começou a ganhar, o jogo é bom, né? Enquanto fosse considerado importante, a ordem das coisas parecia-lhe boa. Porém, embora reconciliado em razão do sucesso, recusava-se a renunciar ao privilégio de criticar essa ordem, porque o ato de crítica exaltava seu senso de importância. Fazia-o sentir-se maior. Ademais, acreditava francamente que havia coisas a serem criticadas. Ao mesmo tempo, agradava-lhe sinceramente ter sucesso e possuir todas as mulheres que quisesse. Diante daqueles que agora o cortejavam em virtude do selvagem, Bernard ostentava uma falta de ortodoxia censurável. Todos o ouviam por cortesia, mas por trás dele as pessoas sacudiam a cabeça. Esse rapaz vai acabar mal, diziam, profetizando tanto mais confiantes porque eles próprios, na ocasião oportuna, eles próprios providenciariam para que não acabasse bem. Ele não encontrará outro selvagem para socorrê-lo da segunda vez. Então ele estava nessa fase aí, nessa ilusão, né? Aproveitando o selvagem para ficar na crista da onda, né? Tá. Daí vai dizer ali que o selvagem não se admira muito com as tecnologias, né? Eles levam ele para o Bernard leva ele para conhecer os lugares, fábricas e coisa e tal. Ele não se admira com a tecnologia. O que ele fica espantado é com a infantilidade das pessoas, né? Isso que ele percebe, né? Aí tem essa parte aqui que eles estão na biblioteca e daí ele faz uma pergunta. Eles estão na escola, conhecendo uma escola para betas, e ele faz uma pergunta lá pro cara sobre a biblioteca. Na página 202. Estamos avançando bem. Daí ele pergunta, o cara tá apresentando as tecnologias lá, né, de som e não sei o que. Tá, daí ele pergunta, e eles leem Shakespeare? Perguntou o selvagem enquanto caminhavam em direção ao laboratório de bioquímica, passando pela biblioteca. Daí disse o doutor, nossa biblioteca contém apenas livros de referência. Se os jovens precisarem de distração, eles a terão no cinema sensível. Não os encorajamos a alimentarem passatempos solitários. Então, não era incentivado leitura, né? Ou nem tinha livro, né? Não era incentivado passar. O que era incentivado era estar no meio de gente fazendo o que todos faziam, seguindo sempre os mesmos padrões. Isso que era incentivado, né? Não sei se alguém vê alguma pequena semelhança com hoje, né? Tá? O selvagem sai com a Lenina. Ela apresenta para ele o cinema sensível. Ele acha o filme ridículo, um enredo muito besta, né?
E daí no fim da noite ali, né? Ele, eles pegam o taxicóptero e vão pra casa da Lenina. Só que ele chega lá, ela chega lá, ela desce do táxi e começa a se arrumar, né? Pensando, agora vamos transar, né? Agora vamos fazer o que sempre faz, né? Só que ele se despede dela, né? E ela diz, ué, mas tu não vai ficar? Não. Que tipo assim, né? Ele de ler Shakespeare, ele fez uma ideia do amor, né? Aquele amor romântico, aquele amor difícil, aquele amor que tem que superar obstáculos para se concretizar. E ali nessa sociedade não é assim, né? Ali, como não é reprimido o desejo sexual, então é promiscuidade, todos são de todos, né? Não fala nada, olha, também não precisa falar isso. Não fala nada de homossexualismo, mas enfim, quem tem vontade de transar ali dá, se combina ali, vai, né? Não é obrigado, mas era incentivado, aprendiam desde criança, né? Então ele tem essa ideia diferente, né? Então ele não quer, né? Então ele vai embora. E ela fica ali pensando, apaixonadinha por ele. Capítulo 12. O selvagem deixa Bernard na mão, não aparece na festa. Ele tá de saco cheio já dessas festas, dessas bobageiras que ficam só, o pessoal vem para conhecer ele e não tem nada de interessante para dizer, né? São todos infantis, né? Daí um dia ele deixa o Bernard na mão. Ah, não vou aparecer na festa e vai tomar banho. Daí, ai, ai. Daí o pessoal se tapa de nojo com o Bernard, né? Vão embora da festa falando mal dele, né? Daí ele fica com esse clima chato, tipo assim, perdeu a chave do sucesso, né? Daí tem uma parte aqui também que eu acho muito interessante, que o diretor, o dirigente, acho que eu escrevi aqui, página 216, vamos ver. Página 216. Eu fiz esse resumo ali mesmo. Que ele diz, o dirigente está lá no escritório dele e vamos dormir, estão brigando. E o dirigente está lá no escritório dele verificando um artigo que ele não permite publicar, né? Ele gosta muito da ideia que tem no artigo, mas ele não permite publicar, porque seria alguma coisa que podia atrapalhar a estabilidade social, né? E daí ele encerra o pensamento ali assim com a frase, né? Que divertido seria se não fosse obrigado a pensar na felicidade, né? E assim caminha a nossa sociedade, né? Hoje, pensando sempre na felicidade, né? A felicidade das crianças, a felicidade dos filhos, semana inteira planejando o que vai fazer no fim de semana para ser feliz, para onde que vai ir, para onde não vai ir, o que vai comer, né? Que baile tem, que baile não tem, e assim vai a coisa. O Watson, nesse capítulo, também apresenta que o Watson está sendo observado por causa de alguns poemas que ele apresentou na escola lá para os alunos. Fugiu do que era o prescrito para ensinar e botou uns poemas dele mesmo, né? Sobre solidão. O pessoal já entregou ele está sendo observado, tipo assim, né? Capítulo 13, Lenina tenta forçar uma relação com o John e ele acaba chamando ela de prostituta, né? É legal dessas partes do Selvagem que ele sempre usa frases famosas que ele leu no livro do Shakespeare, né? Então, eu vejo assim também, cara, como é que ele. Aqui é uma apresentação de que todos nós somos condicionados, somos influenciados por alguma coisa, né, cara? Lá na civilização, o pessoal era condicionado pela hipnopédia, pelo Estado, beleza.
Mas lá o Selvagem teve acesso a Shakespeare, a única coisa que ele teve acesso também, né? E foi isso ali que influenciou ele, e tanto que ele tem um ideal, né, do amor, né? Aquele amor romântico, aquela coisa, né? E ela tenta forçar uma relação com ele e ele, pro padrão que ele tinha na cabeça, aquilo é errado. Tanto que ele se ofende com ela e chama ela de prostituta, né? Ele faz bastante citações de Otelo e de outras coisas de Shakespeare, né? Então é bem interessante. E no fim, quando ela tá no banheiro, lá escondida dele, ele atende o telefone e é lá do hospital, né? Dizendo que a mãe dele tá mal. Daí ele vai pro hospital de moribundos. Lá no hospital, ele chega lá para falar com a mãe. Ela tá lá numa cama lá dele, remédio, perfume, não sei o que, uma televisãozinha para assistir um jogo. É bem viagem essa parte. Até na morte, né? Se distraindo. Mas daí, tipo assim, ele senta lá do lado dela, ela não reconhece ele, né? Ela tá muito viajada. E ele fica ali, ele lembra da infância, né? Com ela, papapá, papapá. E ela, quando, nos raros momentos que ela fala alguma coisa, ela tá só falando dos namorados, principalmente o Popé, né? Que era um namorado que, tipo assim, que mais ia lá visitar ela, né? Então ele fica indignado com isso ali, até dá uns chacoalhão nela. E daí, de repente, ela morre. Ela morre e ele assusta umas crianças lá, né? Que estavam sendo condicionadas e bem no fim ele sai. Daí já estamos no capítulo 15. Então, na saída desse hospital, ele tá transtornado por causa da morte da mãe dele e tal. Ele encontra a fila da distribuição da ração de soma, né? Dos funcionários do hospital. E daí é aquelas castas inferior lá, que são tudo gêmeo, né? Daí ele fala lá, não sei se tinha mais de 60 de cada um. 70 e poucos homens, tudo igual, e 70 mulheres lá, tudo igual, né? E estão tudo na fila, né? E ele tá meio transtornado já, ele pensa, não, eu tenho que libertar essa gente, tenho que abrir os olhos deles, né? E daí ele faz um discurso, né? Um discurso de libertação, pregando, acho muito interessante isso, né? Pregando o jeito que eles precisavam se libertar do estado automático de viver, né, cara? O estado automático de se viver, geralmente é o estado que a gente vive, né? Bota no automático e vai sempre repetindo padrões. Então é interessante também essa parte. Daí ele tá ficando louco lá e começa a tirar fora os pacotes de soma e o pessoal começa a dar tumulto, né? Daí ligam pro Watson, né? Que eles lembram que tava junto. Vem aqui, o teu amigo tá meio louco. Daí o Watson tava junto com o Bernardo vai junto. O Watson chega lá e se bota junto com ele, tipo assim, pra defender ele. E começa a falar também, né? E bota fora o Soma também, né? E o Bernardo ficou de fora, né? Como ele é cagão, né? Ele é covarde. Ele fica de fora porque ele tá pensando, né? Meu Deus, vou moer ele a pau, né? Vai dar ruim isso aí, né? Eu tenho que ir lá ajudar. Mas se eu ir lá, pode ser que eu também vou me dar mal, né? E ele fica naquela indecisão, né? Até que, pra sorte dele, chega a polícia. Aí quando chega a polícia, ele, socorro, socorro, né? Mas assim, né? Tudo sem violência, né? A polícia chega aspergindo já um vapor de soma, uma música sintética lá, um discurso com uma voz poderosa, né? Que vai fazendo o pessoal tudo se acalmar. Distribuíram de novo soma pra galera e foram embora, né? Dispersou a multidão. Só daí levaram o Watson e o Bernardo e o Selvagem lá pra falar com o dirigente, né? Capítulo 16 e 17. Os penúltimos capítulos vai ter as conversas com o dirigente. São conversas bem densas, sabe? É interessante esse final porque é a parte que, tipo assim,
que mais o autor vai apresentar o ponto de vista dele, talvez, assim, sobre as coisas, né? Tipo, é o selvagem defendendo um lado e o dirigente defendendo... O selvagem e o Watson defendendo um lado e o dirigente defendendo o outro, né? É bem interessante, cada um tem que ler e tirar suas conclusões, mas eu vou fazer um apanhado aqui. Tipo assim, ó, uma parte que eles falam sobre regras, né? Para quem foi feitas as regras? O selvagem pergunta: o senhor também leu Shakespeare? Pensei que ninguém conhecesse esse livro aqui na Inglaterra. Daí diz o dirigente: quase ninguém. Sou um dos raros que o conhecem. É proibido, né? Mas como sou eu que faço as proibições aqui, também, como sou eu que faço as leis, também posso transgredi-las impunemente. E daí já aponta pro Bernard, né, que ele não podia, ele não ia ficar impune. O selvagem pede sobre a proibição dos livros, sobre por que não deixa o pessoal ler, né? Aí o dirigente fala: eles não entendem essas coisas, e não adianta, não precisa. E daí o selvagem fala que o cinema sensível é muito raso, né? Não tem profundidade, não é sempre tipo uma mesma baboseira. Daí diz o dirigente: de certo, a felicidade real parece bem sórdida em comparação às compensações que se encontram na miséria. E sem dúvida, a estabilidade não é tão bom espetáculo quanto a instabilidade. E estar contente nada tem do encanto de uma boa luta contra a desgraça, nada do pitoresco de uma batalha contra a tentação, nem de uma derrota fatal pela paixão ou pela dúvida. A felicidade nunca é grandiosa. Então por isso que o cinema é sempre aquela baboseira, né? Não tem outra história, assim, porque a história do herói. O herói só tem quando tem miséria. Se não tem miséria, não tem herói. E como eles vivem na estabilidade, tá tudo perfeito para eles. Permissão de conteúdos idiotas, estabilidade, tá? Daí também ele apresenta uma experiência que foi feita em Chipre, né? Que esvaziaram a ilha lá de gente e botaram 22 mil alfas, né? Só alfa. Deram maquinário agrícola, industrial para eles lá, ó. Podem viver como vocês quiserem, e sem a ordem essa ordem mundial, né? Essa ordem do Estado. Façam como vocês acharem melhor. Diz que em pouco tempo já começou a dar conflito de interesse. Os alfas são tudo capazes de fazer grandes feitos, vamos dizer assim. Ninguém queria fazer serviço baixo, vamos dizer, né? Ninguém queria ser subutilizado. Diz que em pouco tempo lá deu guerra lá, quando tinha morrido 19 mil, dos 22 eles chamaram, né? Não, venham o Estado aqui tomar conta de nós, que nós não conseguimos. Tem uma parte engraçadinha ali tá, eles falam também sobre a redução da jornada de trabalho, que o selvagem acha, né, que mas os caras trabalham o dia inteiro fazendo a mesma coisa, o dia inteiro. 8 horas, 7 horas e meia fazendo a mesma coisa. Não tinham que trabalhar menos. Daí dizer, foi feita experiência lá não sei aonde. Reduziram a jornada de trabalho para 4 horas. Sabe o que aconteceu? Só aumentou a inquietação e aumentou o consumo de soma. Ou seja, o que fazer com o tempo livre? Né? As pessoas acham que com mais tempo livre, elas, tipo assim, também com tecnologia, quando nós não precisar fazer tal coisa mais, nós vamos poder trabalhar menos, daí nós vamos ter tempo para ler livros, daí nós vamos poder se instruir e não sei o que, e a humanidade vai melhorar. Quanta coisa o homem já deixou de fazer, que antes dava muito mais trabalho, agora com o tempo livre as pessoas fazem o quê? Mexe na internet, joga joguinho, assiste série, maratona série, né? Enfim. Outro assunto, aumentou o consumo de soma. Eles falam sobre a ciência também. A ciência está amarrada, né?
Muita coisa que a ciência descobre ou inventa, eles não deixam produzir, porque, como o dirigente diz, eles já alcançaram a estabilidade. Muita coisa que se descobre poderia até ser bom por um lado, mas poderia desestabilizar. Então eles omitem e deixa assim, a ciência amarrada. Alguma coisa, alguma outra coisa ali que, né, que eles podem aproveitar que vai para frente, mas no mais, deixa assim. Ah, na transição, ele fala de novo que do tempo da transição do modo antigo de viver para a civilização, chegou num tempo que a coisa estava tão feia que o pessoal estava aclamando, né? Tava aclamando que alguém cuidasse deles, tipo assim, trocaram a liberdade pela segurança. Tem um antropólogo, sociólogo falecido, o Zygmunt Bauman, que ele diz bem isso, né? Que o ser humano ele facilmente troca a liberdade pela segurança, né? Não adianta nada tu ser livre e tu não ter a garantia que tu vai ter o que comer amanhã, né? Então, troca facilmente troca a liberdade pela segurança. Gaiola dourada depois. Tem mais a parte que eles vão falar de Deus. Vão tratar de Deus também, né? Que daí eu acho importante ler daqui um pedacinho. O selvagem pede sobre religião e o dirigente diz por que não tem religião. Ele diz assim: só se pode ser independente de Deus enquanto se é jovem e próspero. A independência não o levará em segurança até o fim. Bem, agora temos juventude e prosperidade até o fim. O que ocorre? Evidentemente que podemos ser independentes de Deus. O sentimento religioso nos compensará das perdas. Mas não há perdas a serem compensadas. O sentimento religioso é desnecessário. E por que iríamos perseguir um substituto dos desejos dos jovens quando os desejos dos jovens nunca faltam? Ou um substituto para as distrações quando continuamos desfrutando todas as velhas tolices até o fim? Que necessidade temos de repouso quando nosso espírito e nosso corpo continuam em deleite e na atividade? De consolação se temos o soma, de algo imutável quando existe a ordem social? Isso é o motivo que ele apresenta para não precisar de Deus, né? A ciência, Deus, consumo. Mais uma pegadinha aqui sobre consumo na página 286. Aí o selvagem fala, mas e renúncia, né? Quem tem Deus pode renunciar a desejos, né? Renunciar a impulsos. E a renúncia, então, quem crê em Deus tem motivo para renúncia. Aí diz o dirigente. Mas a civilização industrial só é possível quando não existe renúncia. É necessário desfrutar até os limites máximos impostos pela higiene e pela economia. De outro modo, as engrenagens cessam de girar. Ou seja, não se estimula a renunciar a um desejo. O capitalismo, no caso que ele diz aqui, e é até hoje, o capitalismo só gira em torno de coisas desnecessárias. Se fossem comprar só o que precisava, o capitalismo quebrava. Então é aqui, ó, é necessário desfrutar até os limites máximos impostos pela higiene e pela economia. Tem que gastar, tem que fazer a coisa girar. 287, o soma. E se acontecer por algum mau acaso, algo desagradável, então há sempre o soma para ajudá-lo a fugir dos fatos. E sempre há soma para acalmar uma ira, para reconciliá-lo com os inimigos, para o tornar paciente e tolerante. Outrora só se podia conseguir isso com grande esforço e após anos de intenso treinamento moral. Agora tomam-se 2 ou 3 comprimidos de meio grama e pronto. Todos podem ser virtuosos hoje. Pode-se conduzir consigo pelo menos a metade da própria moralidade num frasco. Cristianismo sem lágrimas. Eis o que é o soma.
Daí ele então vai dar o destino da galera, né? O Bernard e o Watson vão ir para a ilha. Me parece até que é a mesma, não sei. O Watson, como ele era muito corajoso, um cara decidido, maduro, ele até disse que queria ir para um lugar ruim, um lugar que chovesse bastante, que ventava, que tinha tempestade, que ele acha que ia ser estimulante para a escrita dele. O dirigente disse que até concordava, mas não ia aceitar. Ia mandar para ele lá para outra ilha. Eu acho que o Bernard foi junto, na mesma. E o Selvagem, então... O Selvagem vai para uma floresta e ele reivindica o direito, né, de se isolar dessa civilização. Daí ele diz assim, também é importante ler daqui, tá no finzinho já. Mas eu gosto das inconveniências. Nós não gostamos, disse o dirigente. Preferimos fazer tudo confortavelmente. Mas eu não quero conforto, quero Deus, a poesia, o perigo real, a liberdade, a bondade, o pecado. De fato, então, você reivindica o direito de ser infeliz, disse o dirigente. Pois bem, disse o selvagem, como um desafio. Reivindico o direito de ser infeliz. E o dirigente vem e dá para matar. Sem falar no direito de se tornar velho, feio e impotente, de ter sífilis e câncer, de não ter o que comer, o direito de ter piolhos e de viver em constante apreensão sobre o dia de amanhã, o direito de contrair tifo, de ser torturado por dores indizíveis de toda a espécie. Houve um silêncio e o selvagem disse, eu os reivindico todos. Então aqui tu faz uma reflexão, né, cara? Será que é melhor mesmo viver essa vida que o selvagem disse? Com tudo essas esses contratempos, vamos dizer, que o dirigente apresentou que pode ter? Ou viver na estabilidade, na gaiola dourada da civilização do dirigente? É profundo. Chegamos então ao último capítulo. O selvagem se exclui da civilização. Ele vai lá, tipo assim, para um farol abandonado lá no meio de uma montanha. No meio da montanha. Tipo um monge, assim, né? Ele ia plantar, ia caçar, ele sabia fazer arco, né? Coisa e tal, tinha aprendido a lidar com as coisas. Leva uns mantimentos também. E ele vai para lá então para se purificar, para lembrar da mãe e para esquecer da Lenina, né? Apesar de ainda desejá-la. Ele se flagelava lá com o chicote, né? Quando ele tinha os pensamentos ruins, né? E o que aconteceu? Não era tão isolado assim. Acabou que uns agricultores viram ele e começaram a espalhar, né? Ó, o maluco lá. E daí foi um repórter, ele já mandou embora a coice. Foi mais 2, 3 repórter. Virou notícia. Até que um dia foi um repórter muito bom, muito habilidoso, lá conseguiu capturar imagens dele. Capturar a imagem dele, fizeram um cinema sensível, né, dele lá se chicotando. Foi um sucesso. O pessoal começou a ir de helicóptero lá para visitar ele, a importunar ele. Atraiu uma multidão, o pessoal ficava jogando chiclete de hormônio, jogava biscoitinho de magnésio. Come, isso aí é bom. Jogava as coisas, pega isso aí, vai te deixar saudável, vai te deixar forte, não sei o quê. Tipo assim também, né? A questão das pessoas empurrar para os outros o que eles consideram bom, né? Tipo assim, é bom para todo mundo, é bom para ti também. Come isso aí, né? Dá para pensar isso. Chega numa parte lá que ele vê quem desce de um helicóptero é a Lenina. Ele já tá meio transtornado por causa daquela multidão ali. Já tá com o chicote na mão, acho. E ele pega e avança em direção a ela. O pessoal fica louco com a situação lá. Eles já estão começando um canto lá. Dali a pouco eles começam a cantar Urgia, Bugia, Ford, Folia.
E daí virou tipo uma micareta, né? Virou uma festa, virou um ritual da solidariedade gigante. E daí então a coisa vai acontecendo, né? E pelo que dá para entender, ele entra na bagunça, né? E de certo tomaram um som, mas de certo ele também tomou. E ele acorda no outro dia, todo mundo já foi embora. E ele tá por ali sozinho, ele lembra do que aconteceu, ele lembra de ter participado daqueles atos impuros, né? Que ele tanto tinha se dedicado a não fazer parte daquilo. E ele lembra disso. E daí o livro acaba dizendo que nesse dia, então, os primeiros que foram lá visitar ele foram entrando no farol, não tinha sinal de resistência, nada, foram entrando no farol, acharam as pernas dele penduradinhas lá no topo do farol, lá no lado de dentro, balançando, né? Virando para um lado e para o outro. Né? Então ele se matou depois disso. Muitas reflexões possíveis.